Caderno de 1943 de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus diz em 21 de julho de 1943. Já vos disse o que se diz nos livros antigos tem uma referência no presente. É como se uma série de espelhos se repetisse, levando cada vez mais para frente um espetáculo visto anteriormente. O mundo se repete em erros e arrependimentos, mas com esta diferença, que os erros se aperfeiçoaram cada vez mais com a evolução da corrida para a chamada civilização. Enquanto os arrependimentos se tornaram cada vez mais perfeitos, mais embrionários. Por quê? Porque com a passagem do mundo de uma idade jovem para uma idade mais plena, a malícia e o orgulho do mundo cresceram. Agora você está no auge da idade do mundo e também atingiu o auge da malícia e do orgulho. Mas não pense que você ainda tem que viver tanto quanto viveu. Você está no auge e isso deveria dizer: você tem tanto para viver, mas não será. A parábola descendente do mundo para o fim não será tão longa quanto a ascendente. Será um precipitado no final. Eles fazem você precipitar precisamente da malícia e arrogância, dois pesos que te arrastam para o abismo do fim, para o tremendo julgamento, o orgulho e a malícia. Além de te arrastarem na parábola descendente, entorpecem o teu espírito de tal maneira que te tornam cada vez mais incapazes de parar, de descer. Descendente a descer, que é o único jeito que te faria ser capaz de parar de descer, seria com sincero arrependimento. Isso às vezes não acontece. Ele está dizendo aqui. Dois pesos que te arrastam, que é o que está arrastando é o auge da malícia e da soberba. Estão arrastando o homem, que a única coisa, o orgulho e a malícia, estão tendo o poder de fazer o homem descer ao abismo, a descida constante. Só a única coisa que pode parar é o sincero arrependimento. Isso é difícil, né? Mas se você procede assim, ao contrário, no bem e vai para o mal, eu, o Eterno, permaneço firme em minha exata medida do bem e do mal. Ele é exato, ele tem uma exata medida do bem e do mal. Não sabia que Jesus falava que ele tinha algum mal. Nunca ouvi falar nisso, primeira vez. Eu sempre imaginei que Jesus tinha a justiça, mas não mal. Nunca foi mal. Bem, desde que a luz do dia foi feita, e com ela o mundo começou, é estabelecido pela mente que não erra o que é o bem e o que é o mal. E a força humana, a pequena força humana, não pode remover e quebrar esse código eterno escrito pelo dedo de Deus em páginas intocáveis que não são desta terra. Complexo isso aqui, né? É uma revelação. Mas se você procedeu assim, ao contrário, no bem, em vez de ir ao bem, você vai para o mal. Eu, o Eterno, Jesus, permaneci firme em minha exata medida do bem e do mal. Então ele tem uma exata medida do bem e do mal. Ele não fala qual é, né? Mas ele fala que tem uma exata medida. Desde que a luz do dia foi feita, e com ela o mundo começou, é estabelecido pela mente que não erra o que é o bem e o que é o mal. E a força humana, a pequena força humana, não pode remover e quebrar esse código eterno escrito pelo dedo de Deus em páginas intocáveis que não são desta terra. A única mudança desde o instante em que minha vontade criou o mundo e o homem está nisto: que antes vocês deviam governar-se e guiar-se pelas tábuas da lei e pela palavra dos profetas. Então, tiveste a mim, verbo e redentor, para te explicar a lei, para te dar o meu ensinamento, o meu sangue, o exemplo dele, o sangue, para te trazer com a minha vinda o Espírito que não deixa sombras, para te sustentar depois durante séculos com os sacramentos e os sacramentais. Mas o que você fez com a minha vinda é um novo peso de culpa pelo qual você terá que responder.
Olhamos juntos para as páginas antigas onde estão as explicações do momento atual? Você os ouviu como um aguilhão, mas vou te mostrar melhor. Então, uma revelação que eu recebi vai ajudar a gente a entender, né, a meditar isso, tudo que Jesus está falando. Que foi justamente uma meditação dada para mim ontem. Eu fiz ontem umas luzes que eu recebi ontem. O que é a finalidade para o qual nós fomos criados por Deus, né? No estudo dessa semana, no estudo 37, definiu na minha cabeça plenamente o que é ser realmente o filho da divina vontade, o que é voltar à ordem primordial para o qual nós fomos criados por Deus. É sermos realmente extensões de Deus. Devemos, com todas as nossas obras, palavras, vida, intenções, tudo se transformar em amor para toda a humanidade, em estado universal. Deus nos criou para sermos pequenos deuses, que em nossas pequenas atitudes temos que honrá-lo por ele ter nos criado, para sermos uma mão dele, uma representante na terra visível dele, né? Ele é espírito e nós somos a parte humana de Deus, a parte visível, material que vai fazer as coisas acontecerem com a instrução de Deus, com a iluminação de Deus. Devemos cuidar uns dos outros, fazer tudo em função de todos serem felizes como ele também faz, né? Deus nos enche dele com dons, conhecimento, sabedoria para nós representarmos ele e levarmos essa vida dele para todos, essa vida que veio dele, esse amor que veio dele para todos. Por isso estamos aptos a sermos canais de Deus, se nós nos importarmos muito mais com as almas e ninguém ficar sem o bem dessas verdades, principalmente, ficamos muito atentos para poder ajudar qualquer pessoa, seja ela quem for. E um detalhe, tem que ser atos universais em direção a toda a humanidade. Não só para uma pessoa, tem que ser na justiça em direção a Deus. Se você faz justiça diante de Deus para uma pessoa, essa justiça para uma pessoa, ela multiplica, fazendo a mesma justiça para outro, e assim vai aumentando, vai sendo um aumento constante. Essa é a intenção, né, de que um ato se multiplica. E você faz esse ato em nome de todos, para que os outros tenham uma pessoa de base, né, de imitação. Para todos serem também extensão de Deus. Isso é o X da questão. Não é qualquer bem, você tem que ser uma imitação total de Deus, né? Uma imitação de Cristo, né? E ele foi essa pessoa, Jesus foi essa pessoa perfeita que ele veio. Por isso que ele está falando aqui um novo peso de culpa pelo qual você terá que responder, porque ele veio e nos ensinou o seu modelo, por seu molde humano dele mesmo, de Maria, nos deu um alto exemplo do que nós devemos ser, né? Filhos de Deus. Então isso é um peso que nós temos uma finalidade pelo qual nós fomos criados, e ele deu tudo que é necessário para a gente poder ser essas pessoas, e nós não estamos aproveitando. Então isso vai cair sobre nós como um peso de culpa muito grande, né? Ainda mais porque ele pessoalmente veio ser exemplo para nós. Então é um bem muito, muito bem feito que nós temos que fazer em nome de Cristo, com uma intenção perfeita. Se você tem uma ideia, é para ajudar a toda a humanidade humana e partilhar, né, essa ideia com uma turma de pessoas, como fazemos aqui, tem que ser multiplicado, né? E também uma ajuda material tem a função de ajudar muitos, ou moral, né, de corrigir uma pessoa, um chefe, um padre, né, para que muitos possam receber o benefício dessa correção. E aí você ajuda essa pessoa, fazendo ela ser continuar uma obra divina nela, né? E nas orações que nós fazemos, ser o bem universal dessas orações. Então, Jesus usa depositários humanos, ele mesmo é um desses, né? E Nossa Senhora também, pois ele é perfeito e o ser humano não pode ter nenhum motivo para dizer que não teve como aprender a ser ordenado na ordem primordial para o qual foi criado. Então, Deus, ele é justo, então ele manda toda a informação necessária, mandou os mandamentos, para nós nos guiarmos, né, pelo mandamento das tábuas da lei, a palavra dos profetas, e depois ele mandou a si mesmo, Jesus, para explicar a lei, para dar o seu ensinamento, sua imitação, o seu sangue. Tudo que ele fez é para a gente poder, né, ter uma base, né, para a gente poder imitar. Então a gente não pode falar que nós não sabemos o que devemos fazer para sermos como Deus deseja. Então, quando chegar lá para dar satisfação da nossa vida, pagar
né, pagar o nosso juízo particular e ter que se encontrar com o juiz eterno, ele vai querer a única coisa que é o que ele deu. Essa capacidade de a gente ser essas pessoas formadas com essa finalidade. Se nós não chegamos a alcançar essa finalidade, nós iremos pagar. Se nós tivemos a intenção e tivemos dificuldades para fazer, fraquezas, né, obstáculos que não foram culpa nossa, né, que acontece. Às vezes a gente não consegue viver essa finalidade para o qual nós fomos criados por culpa dos outros, né? Por culpa de padres que não souberam nos ensinar, né? Por culpa de maus exemplos que a gente recebeu, né, na nossa família e tal. Então aí Deus ele é justo e aí ele vai nos mandar para o purgatório, porque ele vai ver no nosso coração que nós tínhamos a intenção de fazer o que era certo e não conseguimos por motivos diversos, e ele perdoa. Mas só que daí tem pessoas que não vão ter perdão, porque são pessoas que ofenderam o Espírito Santo, ofenderam a própria mente, né, perdoadora do Espírito Santo, que fala assim, culpa a Deus, né, você que é o culpado de eu não conseguir ser aquilo que você queria ser, a culpa é sua. Então a pessoa que colocar a culpa em Deus e ficar com ódio de Deus, essa, né, vai fugir de Deus, ela vai se retirar, né, não vai querer ouvi-lo, não vai querer, né, saber como fazer para corrigir, para se espiar isso tudo que ela falhou, né, naquilo que ela, né, que durante a vida dela ela preferiu quebrar o código, né, quebrar essa, né, não aproveitou a vinda do Espírito Santo, não aproveitou as verdades, não aproveitou nada por livre, espontânea burrice. Então essa pessoa, ela realmente se rebelou, falou, eu não vou fazer coisa nenhuma, eu vou ser feliz e vou cuidar da minha vida, que é melhor, tipo assim. Então ela, né, e aí ela vai se sentir culpada, porque ela escolheu, ela tinha meios de escolher o bem, escolher o mal, e aí depois ela vai se sentir culpada e vai colocar a culpa em Deus. É mais ou menos isso que acontece com uma pessoa que vai para o inferno, assim, direto. Que ela mesma, né, sabe que tem que fugir de Deus, assim, e já corre pros braços de Satanás, porque sabe quem foi que ela escolheu, né. Então aí a pessoa vai para o inferno, mas normalmente Jesus, ele não julga, né, mesmo ele mandando essa ordem primordial para o qual nós fomos criados, ele ainda nos salva pelo seu sangue, né, por causa que ele não quer mandar a gente para o inferno. Então ele nos salva apesar de, e nos manda para uma escola lá no purgatório de expiação dos nossos erros, das nossas falhas, e aprendemos, né, alguma coisa lá no purgatório para depois irmos para o céu. E lá no céu a gente poder continuar nessa vida, né, a gente vai ser ressuscitado nos nossos corpos depois, e vamos poder fazer essa reparação também em vida depois, né. Então, assim, é isso que deu para ver. Aí, nenhum humano vai poder acusar Deus no seu julgamento, né, porque Jesus usa depositários humanos. Ele é perfeito, justo, e o ser humano não pode ter nenhum motivo para dizer que não teve como aprender, né? E Deus, pela justiça, comunica a alguém da terra, e essa pessoa escolhida como depositária normalmente é conhecida mundialmente. Nenhum ser humano poderá acusar Deus de ele não ter feito para todos esse bem. O demônio quer atrapalhar isso, ofuscar ao máximo o bem depositado por Deus aos homens, né? Mas Deus mesmo assim atua para que essa ação do demônio dê mais ênfase e mérito ainda para aqueles que, apesar de, consigam, né? Então, por exemplo, a Luísa, ela é uma depositária, precisa ser conhecida mundialmente. A Nossa Senhora, ela é uma grande depositária, e ninguém vai poder dizer que não pode ser salvo, porque a Nossa Senhora é conhecida mundialmente, né? E o depósito da redenção é Maria, e ela é extremamente conhecida mundialmente, todos podem ser salvos, e a Igreja também é conhecida mundialmente, a depositária das verdades. Então, a Igreja Católica também está em todo lugar, então o ser humano não vai poder falar que não teve meios de aprender. Mas aí ele pode falar assim, mas a igreja não soube fazer um ensino verdadeiro, bem caprichado, então não deu exemplo, alguma coisa assim. Aí Jesus, ele é misericordioso e ele vai ter misericórdia nesse contexto, entendeu? Vai fazer o julgamento justo. Então é importante entender isso. Então por isso que ele está falando aqui, né, que vai ser um novo peso de culpa pelo qual você terá que responder. Olhamos juntos para as páginas antigas, onde estão as explicações do momento atual. Você os ouviu como um aguilhão, mas vou te mostrar melhor. O que é prometido aos que observam a lei?
prosperidade, abundância, paz, poder, prole saudável e abundante. Triunfo sobre os inimigos, porque o Senhor estaria no fio da espada de seus servos contra aqueles que queriam levantar as mãos sobre os filhos do Altíssimo. Qual é a ameaça para aqueles que a transgridem? Fome, guerra, derrotas, pestilências, abandono por Deus, opressões de inimigos, pelos quais aqueles que eram filhos do Altíssimo se tornarão como rebanhos, perseguidos e amedrontados, destinados à matança. Você lamenta a hora em que vive, mas você acha injusto? Seu rigor parece muito duro? Não, é justo e menos duro do que você merece. Eu salvei você de 1000 maneiras. Eu perdoei 7.000 e 7.000 crimes. Eu vim com o propósito de lhes dar vida e luz. Eu, luz do mundo, eu vim entre as suas trevas para trazer-lhe a palavra e a luz. Eu não falei novamente entre os ventos da paz e o fogo pela boca dos profetas, não. Eu vim pessoalmente. Parti convosco meu pão, parti convosco meu leito, suei convosco na fadiga. Consumai-me a evangelizar-vos. Morri por dissipar todas as dúvidas sobre a lei com a minha palavra, dissipando todas as dúvidas sobre a minha natureza com a minha ressurreição. Deixei-me ser o vosso alimento espiritual capaz de vos dar a vida, e vós me deste a morte. Eu te dei a palavra e o amor e o sangue de Deus, e você fechou seus ouvidos para a palavra, sua alma para o amor, e você blasfemou contra o meu sangue. Substituiu o antigo tabernáculo onde havia 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de um profeta e um pouco de maná. O novo tabernáculo no qual está o verdadeiro pão que desceu do céu, e meu coração onde a aliança de amor que você, não eu, viola. Você não pode mais dizer, não sabemos como é Deus. Eu tomei a carne para que você tivesse uma carne para amar, não sendo suficiente para o seu peso amar um espírito. Então, o que você tem feito? O que você tem feito cada vez mais? Você vira as costas para Deus em seu altar, em sua pessoa. Você não quis Deus, o Deus unitrino, o Deus verdadeiro. Você quis e quer deuses. E seus deuses atuais são mais vergonhosos que os deuses antigos, ou os fetiches dos idólatras. Sim, que os fetiches dos idólatras. O respeito à imagem de Deus ainda está aninhado neles, assim como sua mentalidade e ignorância sabem como concebê-lo. E em verdade vos digo que os idólatras naturais serão julgados com muito menos severidade do que vocês, idólatras da malícia, vendidos à pior da idolatria, a auto-idolatria. Sim, vocês criaram para vocês deuses de carne e carne corrompida, e diante deles vocês souberam cantar hosana e curvar a cabeça e as costas que não souberam se curvar diante de Deus. Você desprezou, repudiou, zombou, quebrou minha lei. Mas vocês aceitaram e obedeceram como escravos e como animais domados pelo domador. A lei enganosa que lhes foi dada por homens pobres que se extraviaram ainda mais do que vocês, e cujo destino é tal que fará todo o céu tremer de horror. Idólatras, pagãos vendidos à carne, ao dinheiro, ao poder, a Satanás, que possui esses 3 reinos nefastos de carne, dinheiro e poder. Mas por quê? Porque, meu povo, você deixou o reino que eu lhe dei? Porque você fugiu de seu rei de perfeição e amor e preferiu as cadeias e a barbárie do reino de Satanás e do príncipe do mal e da morte? É assim que você recompensa o Altíssimo, que é seu Pai e Salvador? E você está surpreso se fogo brotar da terra e fogo chover do céu para incinerar a raça perversa e traiçoeira que negou a Deus e escolheu Satanás e seus ministros? Não, Satanás não precisa trabalhar. Cansar de te engolir. Devo me cansar para tentar atraí-lo ainda mais, porque se você negou a sua origem, lembro que sou seu Pai e Salvador, não nego meus infelizes filhos e ainda tento salvá-los até a última hora em que você estará reunido para a seleção inexorável. Ó Maria, este castigo não é merecido, é justo, é grave, porque suas faltas são muito graves, mas não é dado pelo mal de um Deus que é todo bom. Seu Deus se entregaria para salvá-lo, se soubesse que isso o beneficiaria. Mas ele deve permitir que vocês se punam por suas loucuras, por suas relações com a besta. 1000 e 10.000 se perderão em todos os cantos da terra, mas na agonia que te sufoca, alguém ouvirá a voz de Deus ressoar e levantará o rosto das trevas para a luz. Aquele que regressar justificará o flagelo, porque sábio e pensa que obrigação tens de o guardar.
O preço e o valor de uma alma é tal que os tesouros da terra não bastam. Para comprar o sangue de um Deus é necessário a minha agonia, a minha alma, é necessária a alma de Deus. 10.000 e 10.000 se perderão em todos os cantos da terra, mas na agonia que te sufoca, alguém ouvirá a voz de Deus, a minha voz, ele está falando. A voz de Deus ressoar e levantará o rosto das trevas para a luz. Aquele que regressar justificará o flagelo. Porque sábio, né, aquele que voltar é porque valeu a pena, né, o castigo. Ele que se arrepender vai falar que valeu a pena o castigo. Porque sábio e pensa que obrigação tens de o guardar. O preço e o valor de uma alma é tal que os tesouros da terra não bastam para comprar o sangue de um Deus, é necessário a minha voz. É a voz. Acho que eu já li essa parte aqui. Vou passar para frente. É muito forte. Isso aqui eu quero sempre ler 2 vezes. Vamos ler esse aqui. Jesus diz: a esperança mora onde mora a fé. O desespero que hoje leva à morte de tantas almas tem como um pressuposto a falta de uma fé verdadeira. De fato, aqueles que têm a verdadeira fé pedem com tanta insistência que obtêm. Mas quando você vê que uma oração não é ouvida, pense também que ela é falha na petição ou falha na fé. Se está viciado no pedido, então eu, que o sei, não te concedo o que te daria felicidade por instante e a dor para o resto de tua vida terrena, e poderia até te proporcionar tristezas no outro. Pelo mau uso você poderia fazer do meu presente. Se ela está viciada na fé, então eu não a escuto e não a escuto. O mundo não tem mais fé e, portanto, não tem mais esperança. O mundo não acredita que Deus é o Pai onipotente. O mundo não acredita que Deus é um Pai amoroso. Se ao menos o mundo soubesse como é doloroso para mim não poder sempre te ajudar e nem sempre poder te fazer feliz. Eu gostaria que meus filhos fossem tão meus, que eles só tivessem pensamentos santos e pedidos santos a fazer ao Pai, que então os ouviria sempre, sempre, sempre. Nem sempre os concedia, mas sempre os ouvia, e quando não podia dar a um filho o que um filho pede, substituía o dom não dado por razões de inteligência divina por centenas de outras consolações ainda maiores. Você sabe algo sobre isso? Você que chegou à verdadeira fé em seu Deus e Pai? Mas se você pensar bem na causa que está na base da morte da fé e da esperança, verá que isso é a falta de caridade. Deus não é amado, não por cristãos que são cristãos apenas de nome, mas por aqueles que parecem ser cristãos fervorosos. Parecem, mas não são. Muitas práticas religiosas, muitas orações, mas algumas e outras superficiais, feitas e cumpridas mais pela superstição do que pela religião. Muitos temem que se não fizerem um certo número de orações, que se não cumprirem certas funções, Deus os punirá. Ainda mais eles deixam Deus de lado. Seus negócios não vão bem, egoísmo também nisso. Eles não entenderam o que é amor do pai para com os filhos e dos filhos para com o pai. Deus existe, eles acreditam que ele existe, mas tão distante e abstrato que é como se não existisse. Eles não apenas acreditam que Deus está longe, mas que ele é calado e ganancioso. Eles acreditam que Deus é um semeador de punição. Não, seu Deus está sempre perto de você. Não é ele que vai embora, é você. Ele não é mal-humorado e ganancioso, é você. Não é ele que fecha as portas da graça, é você. Você os fecha por não ter fé, amor e esperança em Deus. Mas vinde, pobres filhos, vinde a mim que arde de desejo de vos fazer felizes. Vinde a mim que me entristece por não poder acolhê-lo junto ao meu seio e enxugar suas lágrimas. Venha para aquele que lhe dá o bem, a paz e o amor verdadeiro e eterno. Viver ao meu lado é alegria, mesmo na dor. Morrer comigo, perto, é passar de alegria. Quem se confia a mim não deve temer nada nesta terra e nada na eternidade, porque para aqueles que são meus verdadeiros filhos abro o coração de um verdadeiro Pai cheio de compreensão e perdão. 23 de julho. Jesus diz: quando chegar a hora, muitas estrelas serão dominadas pelas espirais de Satanás, que para vencer precisa diminuir as luzes das almas.
Isso pode acontecer porque não só os leigos, mas também os padres eclesiásticos perderam e estão perdendo cada vez mais a firmeza da fé, a caridade, a força, a pureza, o desapego das seduções do mundo necessários para permanecer na órbita da luz de Deus. Você entende quem são as estrelas do que estou falando? São aqueles que defini como sal da terra e luz do mundo, meus ministros. O cuidado da aguda malícia de Satanás é extinguir, sobrepujando-os, essas luzes que são luzes que refletem minha luz para as multidões. Se apesar de tanta luz que a igreja sacerdotal ainda emana, as almas estão afundando cada vez mais nas trevas, pode-se intuir como será a escuridão que esmagará as multidões quando muitas estrelas se apagarem no meu céu. Satanás sabe disso e lança suas sementes para preparar a fraqueza do sacerdócio. Isso já aconteceu, né? Isso aqui é em 1943. A gente está em 2022. Então, isso já está no processo mais avançado que a gente imagina, né? A fim de poder enredá-lo facilmente em pecados, não tanto de significado quanto de pensamento. No caos mental, será fácil para ele provocar o caos espiritual. No caos espiritual, os fracos, diante da enxurrada de perseguição, cometerão um pecado vil, negando sua fé. E isso já acontece. A igreja não morrerá, porque estarei com ela. Realmente, até hoje, está viva. Mas ela conhecerá horas de escuridão e horror semelhantes às da minha paixão, multiplicadas no tempo, porque assim deve ser. Deve ser que a igreja sofra tanto quanto seu Criador sofreu, antes de morrer para ressuscitar eternamente. Deve ser que a igreja sofra por muito mais tempo, porque a igreja não é, em seus membros, perfeita como seu Criador. E se eu sofri horas, ela deve sofrer semanas e semanas de horas. Assim como surgiu perseguida e nutrida pelo poder sobrenatural nos primeiros tempos e em seus melhores filhos, o mesmo acontecerá com ela quando chegarem os últimos tempos em que existirá. Subsistirá, resistirá à maré satânica e às batalhas do anticristo com seus melhores filhos. Seleção dolorosa, mas justa. É lógico que em um mundo que tantas luzes espirituais terão morrido, o breve, mas tremendo reinado do anticristo gerado por Satanás, assim como Cristo foi gerado pelo Pai, seria estabelecido abertamente. Cristo, filho do Pai, gerado pelo amor com pureza. Anticristo, filho de Satanás, gerado pelo ódio com a tríplice impureza. Como azeitonas entre as rodas do moinho, os filhos de Cristo serão perseguidos, exprimidos, esmagados pela besta voraz. Mas não engolido, porque o sangue não permitirá que sejam corrompidos em espírito. Como os primeiros, os últimos serão ceifados como punhados de milho na extrema perseguição, e a terra beberá seu sangue. Mas bem-aventurados para sempre por sua perseverança são aqueles que morrem fiéis ao Senhor. Você me diz que para entender João era preciso ler suas epístolas e o Apocalipse? Pegue a Bíblia e abra. Ela está falando aqui, né? Peguei a Bíblia e abri aleatoriamente onde estão os escritos do amado. Foi aberto para mim. Essa parte eu já vi. Deixa eu passar para frente. Eu já vi essa parte. Eu já vi também. Vamos aqui. 26 de julho de 1943. Jesus diz: sou a voz do Pai movida pelo amor. Como um rio inundo o mundo, e venho procurar-vos um a um para vos impregnar comigo. Como pastor incansável, corro atrás de minhas ovelhas, chamando-as com voz de amor, e quando consigo reunir, muitas esqueço todo o cansaço na alegria de ter você ao meu redor. Eu uso todas as artes do amor para atrair você ao meu amor que salva. Não, repito, eu lamentaria sofrer novamente a paixão e ainda mais exacerbada. Eu não lamentaria, né? Eu já li essa parte também. Eu não lamentaria sofrer novamente a paixão e ainda mais exacerbada na provação, se isso servisse para reunir vocês todos em meu redil. Mas fora dela a sedução assobia, e muitos dos meus filhos saem para acompanhá-la. Muitos. Eu nunca vou terminar de dizer que esta é a minha dor quando chegam essas horas em que até os melhores mancham seu ser com o fermento do ódio. Sofro tanto porque eu gostaria que você fosse penetrada por mim a ponto de não ceder à perversidade de ódio contra ninguém. Isso é muito importante, essa parte do ódio. O ódio é sua ruína, e você faz dele sua doutrina, pobres crianças, que já não conhecem as doces ervas do perdão. Isso é muito sério para esse tempo, né? Esse tempo agora está vindo muito forte o ódio.
Muito será perdoado aos que amam e perdoam muito. Então, muito será perdoado a quem ama e a quem perdoa muito. Muito até tudo se o seu perdão for absoluto. Você não acha que precisa do perdão de Deus? Sim. Em verdade vos digo que todos vós tendes e precisa ser perdoado 70 vezes 7 e que o seu Deus está com o perdão para você em suas mãos divinas, esperando que você o mereça com sua misericórdia, porque Deus quer o seu bem. Eu vos digo que sou a voz do Pai e falo em seu nome. Eu lhes digo que sou aquele em quem todo julgamento é adiado pelo Pai. Por causa de que todo julgamento. Disse, há mais festa no céu para um pecador que se converte do que para 10 justos que permanecem no Senhor. Mas eu lhes digo que o triplo. Aquela festa de 10 vezes seria realizada no céu para um filho meu que sabe perdoar, como eu sabia. Uau! Que legal! Isso aqui eu não tinha lido, não. E que o perdão traz a bênção de Deus para a terra. E só eu sei quanta bênção você precisa para afastar os castigos iminentes. Uau, que incrível! Vou parar esse vídeo e depois eu continuo outro. Amém, Fit.